Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos conversar sobre o livro O Navio das Noivas, de Jojo Moyes, da editora Intrínseca. Bom, não é de hoje que eu amo os livros da Jojo. A Jojo, pra mim, ela é incrível. Principalmente os livros que ela traz, a proposta que ela sempre traz. Então eu amo os livros da Jojo. Ela é uma das minhas escritoras favoritas. E tudo que ela lançar eu vou ler, nem que seja a lista de compras. Eu vou pôr aqui na descrição do vídeo todos os livros que eu já li dela. Se eu não me engano, vamos contar? Eu perdi a conta já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem um aqui, 8, 9. Então esse é o 9º livro dela que eu leio, O Navio das Noivas. Eu já tô com mais um aqui pra ler, ó, e tá novinho, tá aqui, que é o Baía da Esperança. E eu amo ler, eu vou colocar todos os links pra você dar uma olhada, tá bom? E eu quero te convidar a assistir todas as resenhas que eu já fiz da autora Jojo Moyes. Mas vamos lá. O Navio das Noivas, essa é a segunda vez que eu tô gravando. Eu fiz um primeiro vídeo que ficou incrível, mas vamos lá. Eu tive um probleminha. Vou ver se eu consigo resgatar a essência do primeiro vídeo que eu fiz, tá? O Navio das Noivas da Jojo Moyes nasceu numa conversa dela com a avó. Porque a avó dela fez parte desse navio que saiu da Austrália para ir para o Reino Unido depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então a avó da Jojo estava nesse navio, onde 600 mulheres entraram dentro deste navio, né? E foram de encontro aos seus maridos, né? E também aos seus noivos, para quem elas estavam prometidas. A avó da Jojo fez esse cruzeiro e nessa conversa ela resolveu escrever O Navio das Noivas, contando um pouquinho como é que foi essa história. Bom, e essa viagem ela aconteceu, né? Como disse, após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, HMS Victorious. Esse é o nome do navio que trouxe essas 600 mulheres, essas 600 histórias. E aí a Jojo vai se ater aqui a contar apenas 3 histórias. São 3 mulheres que nós vamos ter aqui nesse livro. O livro tem como proposta de a gente entender o contexto dessas histórias, né? E pra gente poder imergir na história demora um pouquinho, porque a gente precisa entender essas 3 histórias, esses 3 contextos totalmente diferentes que vão acontecer aqui. Eu vi muita gente reclamando do livro por conta disso, porque primeiro a gente precisa entender o contexto geral dessas mulheres, né? O contexto social delas, cada história delas, pra depois a gente entrar dentro do navio e ver o que vai acontecer nessa história aí, e se aprofundar na história. Quando passa esse período que a gente conhece as 3 personagens, né, as suas vivências, os motivos porque elas estão viajando, a sua classe social, enfim, tudo isso, aí o livro começa a tomar um outro sentido, né? A gente começa a entrar de cabeça na história. Depois que passar esse processo, o livro fica muito, muito bom. Então se você vai ler o livro ainda, a dica é vá com calma e vá com paciência. Porque primeiro você precisa entender todo esse universo, né? Esses 3 universos. Se fosse uma pessoa só, uma história só, por exemplo, a Louisa Clark, né? Que é uma história só, que você vai recebendo, né? A história, ok, mas aqui são 3 mundos diferentes e não são só esses. Nesse livro, ela vai dar uma atenção toda especial para 2 homens. Um que é pro capitão e outro é um personagem que vai fazer par romântico com uma dessas 3 mulheres. Então a gente precisa entender esses 5 mundos, na verdade, né? Então, pra gente entender essas 5 histórias, leva um pouquinho de tempo. Então, se você for ler, vá com um pouquinho de calma, porque você precisa entender esses 5 universos primeiro, para depois a gente imergir na história. E quando ela não precisar mais fazer isso, a história começa a ficar mais interessante, o livro começa a ficar mais fluido. O livro começa, como todas as histórias da Jojo, num cenário atual, né? Aqui, nesse caso, é 2002. Então a gente tem um cenário ali de prefácio, um cenário atual, e depois a gente vai para 1946, onde a gente vai começar a embarcar nesse navio. Depois esses 2 rapazes vão entrar na história aí pra gente poder entender um pouquinho do mundo deles. Eu falei errado, uma errata aqui. Não são 3 mulheres, tá? São 4 mulheres. É que vai acontecer uma coisa aí no meio do caminho que eu não vou falar. Elas vão ser 3, tá? Mas no começo são 4 mulheres que a gente vai ter as histórias delas acontecendo. E um detalhe assim bem pequeno, uma delas está grávida. Então, se já não bastasse toda essa confusão de 600 mulheres, de ter que viajar, de encontrar o marido, uma delas está grávida, fazendo assim que a travessia fique muito difícil. O intuito da Jojo é contar a história dessas 600 mulheres, o que essas mulheres pretendiam, né? E muitas delas foram muito corajosas ao sair da sua terra, né, sair da casa dos pais, né, naquela época, né. Algumas sim já eram casadas e já tinham, né, o seu relacionamento consolidado, mas outras não. Umas apenas eram prometidas, né. Então o que acontecia? Quando essa mulher ela saía
de Sidney para encontrar um marido na Inglaterra tinha duas possibilidades. Uma, a de ser rejeitada, né? Porque ela poderia chegar lá e o marido estar com outra pessoa e o marido não querer mais reconhecer ela como esposa. Essas meninas que eram prometidas, elas poderiam sim lidar com a rejeição desse marido, desse noivo, ou quando chegasse lá, ou durante a viagem. Porque se o marido soubesse que ela estava vindo e ele não a quisesse lá, ele poderia muito bem ligar para a marinha e falar para ela ser deportada. Então, a gente vai ter situações na história também, aqui no livro, que algumas delas vão ser deportadas. E na história também isso aconteceu. E uma outra também muito importante, elas poderiam descobrir que o marido delas tinha morrido na guerra. Então, o intuito do livro é falar, sim, sobre a coragem dessas mulheres para fazer essa travessia, mesmo sabendo de tudo isso. E também há casos, né, que as mulheres também entravam dentro desse navio e o que acontecia é que elas se apaixonavam por um dos marinheiros. Pois é. Então, o livro vai ter todas essas nuances e todas essas histórias também, né? E vale também lembrar, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial, a mulher também não tinha muita voz, né? Então, qualquer mulher também que apresentasse um comportamento totalmente diferente, né, para aquela época, ela também seria deportada. E aí o livro vai trazer, sim, essas ramificações, né, dessas situações que eu falei pra vocês. E aí chega um ponto que a gente fica tão apegado às meninas, né, desse navio, dessa coragem que elas têm. Tem uma que é muito doida, e vocês vão ver isso durante a leitura. Também tem uma que, por ela ter uma classe social um pouquinho mais elevada, né, ela tem dificuldade de lidar com as outras amigas que estão ali. E porque ela também está passando por um processo bem difícil, de coisas que ela quer mudar na vida dela. Esse livro não tem uma pessoa principal em si, porque é o navio das noivas, né? São várias mulheres ali. Mas tem uma pessoa em específico que você vai se apegar mais, você vai torcer mais, porque ela sofreu tanto na vida e ela tá usando o navio para fugir. E é quando, durante o navio, a vida dela vai mudar, mas lá no final do livro a gente acaba entendendo tudo que aconteceu e o desfecho dessa história é incrível, principalmente para essa personagem que a gente vai se apegar muito, muito mais. Porque essa personagem vai ter um traço, sabe, de recomeço, de refazer a vida diante de tanta dor e sofrimento que ela passou. E o navio das noivas vai ser crucial para mudar a vida dela para sempre. Bom, essa foi a minha conversa com vocês sobre o navio das noivas, um livro lindo, muito bom, uma história real, né? Apesar de ser fatos fictícios, a autora se baseou num fato real dessas noivas que cruzaram o oceano para encontrar os seus respectivos maridos. Essa é a minha resenha de hoje, falando um pouquinho sobre o navio das noivas. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Eu espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Eu amo a Jojo.